Sejam bem-vindos à Diversidade Artística. E no programa de hoje eu estou com Grazi Ferreira. Grazi é modelo e maquiadora e veio aqui hoje para contar a sua história artística para nós. Então, Grazi, ninguém melhor que você para contar essa história para nós. E estamos muito felizes em ter você aqui. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Graziela Ferreira, mas como o Jeff falou, pode me chamar de Grazi tranquilamente, tá até melhor. E vamos começar a falar sobre o que é ser um artista, né? E quando a gente fala sobre artista, normalmente as pessoas acham que são aquelas pessoas que são famosas ou não sabem a categoria de um artista, certo? Então, modelar é arte, maquiar é arte, principalmente a maquiagem, né? A maquiagem transforma muitas vidas. Inclusive, pessoas dizem, fulaninho é mais bonito com maquiagem ou sem maquiagem, mas na verdade a maquiagem ela só enaltece aquilo que a pessoa já tem, ou seja, a sua beleza. E existem vários tipos de maquiagens também. Mas voltando para o assunto de ser artista, o que é ser artista? A artista nada mais é do que qualquer pessoa que faz uma arte, seja ele pintor, fotógrafo, cantor, modelo, maquiador e etc, né? Vocês também são artistas? Muito interessante esse ponto. Sim. E se for trazer maquiagem, os filmes antigos eram maquiagem, né? Aqueles lobisomens e não sei o que, era um Sim. processo de maquiagem. Hoje em dia Hoje que em é dia, muito mais digital, né? Mas antigamente era manual que era ainda se feito. tem nos teatros. Pois é. Pronto, pessoas também que fazem teatro são pessoas que são artistas. E falando da maquiagem artística, elas são as que são mais elaboradas. A gente demora horas. Eu não sou dessa área, né? Eu prefiro a maquiagem beauty, que é aquela maquiagem mais natural mesmo. Inclusive, eu tô maquiada, mas eu não passei uma sombra. E eu gosto muito desse estilo de maquiagem, sabe? É uma coisa que transmite mais o que eu sou, só que disfarçando imperfeições, como olheiras, né? Marcas de espinhas e etc. Mas expressões, essas coisas assim, a gente não consegue disfarçar. É uma coisa que realmente não tem como. Mas essas outras coisas que a gente consegue ali dar uma nivelada, a maquiagem faz com muita eficiência. Que massa, que massa. É muito legal. E aí tu começou desde pequenininha na parte de maquiagem ou só na parte de modelo? Vê só. Conciliar os dois pra mim é uma coisa que, meu Deus, se minha família tivesse aqui, vocês iriam ver. Meu tio reclamava comigo porque eu usava maquiagem todo santo dia. Todo santo dia eu usava maquiagem pra ir pra escola. Inclusive, meus professores mesmo falavam, comentavam, né? E daí teve um tempo que eu dei uma paradinha assim, porque meu tio pegou no meu pé e falou que isso poderia prejudicar a minha pele, né? Porque assim, eu sou do time de maquiagem, mas também sou do time de skincare, tá? Eu amo uma pele saudável, sempre tô postando, né? Sempre, não todo dia, eu não tenho essa frequência no meu Instagram, não mais, mas antes eu sempre tava ali indicando produtos, né, que a gente poderia cuidar da pele e tal, mas realmente a maquiagem prejudica, envelhece a pele, tapa poros. Então, assim, como eu era pequenininha, eu não entendia muito isso. E daí eu dei uma maneirada na maquiagem, né? Sobre fotografia, desde pequena eu sempre me dei bem com as câmeras. Sempre. Poderia ter trago o meu álbum para vocês verem, Seria porque eu, interessante. é, eu pequenininha, eu sempre fui aquela pessoa que olhava pra câmera, já sabia uma captura e já ficava lá. Todas as fotos saíam boas. Não tinha. Porque tem uns bebês, né? Ou crianças, que elas não se desenvolvem bem em frente às câmeras. Não gostam, não curtem. Ou a foto não sai legal. O que é diferente de mim, porque eu sou apaixonada em todas as minhas fotos de quando eu era criança. Porque realmente eu me simpatizava com a câmera. Eu não tinha aquele negócio de me esconder. Eu não tinha aquele negócio de chorar, né? Tava até conversando com um fotógrafo que ele falou que não trabalha com foto infantil porque tem algumas crianças que transmitem essa dificuldade. E eu não, o fotógrafo ia, né, lá pra casa e assim que eu via eu já ficava feliz, já ficava animada e sempre tinha uma foto ali registrando todos os meses. E daí depois eu posso também mandar pra vocês mostrarem. Era muito bom. E minha mãe sempre percebeu que eu tinha uma desenvoltura muito boa em frente às câmeras, né? Então começou daí já, desde muito novinha. Que bacana. Desde muito novinha mesmo. E isso veio se desenvolvendo. Com o passar, você dedicou
que tipo de energia você dedicou para cada vez mais se profissionalizando e conseguir tirar fotos melhores e conseguir aparecer melhor? Porque não é só o fotógrafo bater a foto, né? É a pessoa que está sendo fotografada posar, fazer um formato que o rosto fique legal. Então, desde que tempo tu gastou energia treinando isso, aperfeiçoando isso? Bom, não posso dizer que foi desde esse início, porque entre os meus, sei lá, 7 a 14 anos, eu era uma criança e fui uma adolescente que era fortinha. Não digo acima do peso, mas eu era mais gordinha, mais cheinha. Então, assim, eu gostava da fotografia, falava que queria ser modelo, né? E daí começou bullying na escola. O bullying começou, iniciou. E daí eu fiquei meio desacreditada. Então não teve um investimento da minha família, porque eu também não fui aquela criança de ficar pegando no pé, de dizer que queria, de, sabe? Poderia sim ter investido em uma agência infantil, mas assim, de tanto escutar coisa na escola, dizer que eu era gordinha, que isso não seria uma possibilidade, inclusive quem estudou comigo sabe dessa história. É, eu não tive essa vontade de, eu quero mãe. Mas eu sempre falava que iria ser um dia, que iria emagrecer e comecei a colocar isso na cabeça. O que eu acho super errado, porque uma criança, ela não deve seguir padrões. E a gente sabe que a gente tá numa sociedade onde ele impõe padrões, querendo ou não. Hoje em dia não, hoje em dia tá mais tranquilo, né? Tem as modelos plus size e tudo mais. Mas assim, se a gente for falar de modelo passarela, elas têm um padrão, tem uma altura, tem um peso. Então, assim, quem quer seguir nessa área, não pesquisa um pouco mais, sofre com isso. Eu sou modelo fotográfica, né? Então, assim, tem modelos aí que são mais elevados pro nível fitness, né? Que são aquelas que representam marcas e tudo mais. Então, assim, não tive um investimento quando criança, porque eu acho que se tivesse acontecido isso, hoje em dia, eu poderia estar num nível mais avançado. Não que eu não esteja, né? Então, daí, o primeiro ensaio que eu fiz após tudo isso ocorrer foi com os meus 16 anos, foi em fevereiro de 2017. Foi o meu primeiro ensaio, eu era ruiva. Eu não era magra, magra não. Eu acho que eu tinha uns 58 quilos. Pra minha idade, eu era muito mais fortinha, sabe? Tinha umas bochechinhas. Pra ficar mais legal, vou mandar foto pra Jeff pra mostrar pra vocês. Tinha uma bochechinha assim e tal, mas eu fiz o meu primeiro ensaio e assim, foi o que abriu a porta, né? No Instagram, inclusive. Eu tinha poucos seguidores, acho que eu tinha 1.000 seguidores. Não que eu tenha muitos hoje em dia, mas comparado àquele ano. E aí eu fiz com Elmo Martins. Meu filho é todo de Elmo praticamente. É um fotógrafo excelente. Outra pessoa também que é super maravilhosa. E daí a gente fez num condomínio lá em Carpina, que foi as fotos na piscina. E aí eu sempre desenvolvi bem, mas foi o começo e tal. E através daquelas fotos eu fui observando o que é que eu poderia melhorar, né? O que é que eu posso melhorar aqui? Eu acho que esse não é meu lado. Porque a gente tem um lado favorito da gente, o nosso rosto não é simétrico, é assimétrico, né? Então, assim, tem uma parte que a gente acha meio estranha, um olho que é maior, outro que é menor. Sim. Então, o meu lado preferido é o direito. E daí eu fui percebendo isso, fui treinando na frente do espelho, quais as poses me favoreciam, porque tem tudo isso. Fui começando a entender que para trabalhar com a minha imagem eu teria que investir em mim mesma, né? Então, tal que quem é modelo mesmo, acho que a rotina dela é só de pura estética. É limpeza de pele, é manutenção de unha, é sobrancelha, é cílios, é cabelo, que tem que estar ali sempre em dia. Impecável todo dia, né? Isso, infelizmente, né? Porque assim, eu não posso fazer uma foto onde meu cabelo tá sujo, minha sobrancelha tá com muito pelo. Ou se alguém faz extensão de cílios, né? Tá lá com os cílios caindo. Não posso me apresentar sem maquiagem, porque o trabalho exige isso de mim, sabe? Então, assim, eu comecei a entender também que eu tinha que fazer um investimento em mim, né? E daí, com o passar do tempo, foi surgindo novas oportunidades. Após o meu primeiro ensaio, eu fui convidada para trabalhar como modelo de maquiagem, né? Modelei para maquiadora. E isso eu comecei a ficar muito feliz, porque daí foram surgindo mais e mais maquiadoras, inclusive até hoje. Eu modelo para outras maquiadoras, mesmo
atuando na área, porque eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Concordo. E o sol tá aí pra todo mundo. Exatamente. Tá brilhando pra todo mundo. Pois é. E daí eu continuo. Inclusive, quando eu iniciei, né? Vai fazer um ano. Eu comentei, gente, ó. Eu tô iniciando como maquiadora, mas é com um propósito, né? E assim, não vou deixar de modelar de jeito nenhum, porque eu gosto de maquiar, mas eu amo modelar. Então, assim, tem um peso na balança, querendo ou não. Não que eu não procure me especializar cada vez mais, melhorar na maquiagem. Mas, querendo ou não, tem um amor antigo ali, sabe? Por foto. Então, assim, deixei isso bem claro. Tenho pessoas ainda que eu modelo, como Darly, Aline, que são as meninas de Carpinas, que estão comigo há muito tempo também. E eu sempre tô ali, ó, continuo aqui, sabe, gente? Se precisar, só falar, só mandar um direct. E daí, foi isso. Massa. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, tá, gente? Pra quem tiver interesse, fazer esse contato. Ela tá deixando bem claro que tá disponível para parcerias, para trabalho, para jobs como modelo. Então, se tiver interesse aí do outro lado, procure ela. Sim, tô sim. Inclusive porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, quando alguém me contrata, eu falo, eu sempre pergunto, ó, como tu quer fazer o trabalho? A gente poderia fazer assim, assim, assado. Porque eu não costumo trabalhar com inspirações. Eu não tenho uma pessoa específica na qual eu me inspiro. Porque, assim, eu sou uma pessoa. Eu sou tão criativa com relação às fotos, mas às vezes eu fico vendo insights, né? Tipo assim, Pinterest é um aplicativo que ele tem muitas coisas, ele dá muita ideia. Então, a partir daquela ideia, eu começo a pensar, como é que eu poderia fazer? Eu não quero fazer igual, mas eu gostei dessa pegada. Então, como é que eu poderia fazer? E daí eu vou falando, ó, eu achei assim interessante, o que é que tu acha? E sempre quando eu fazia muitas fotos para loja, né? Só que daí entra outro assunto, que é você trabalhar para loja, às vezes as pessoas querem te dar o cachê em forma de um look, né? Eu até comentei isso uma vez no meu Instagram. Eu já me propus muito a isso no começo, mas daí eu percebi que tinha demanda de meu tempo, locomoção, tinha o custo de maquiagem, tinha o custo do meu investimento em mim mesma para eu aparecer bem naquelas fotos, porque uma loja ela não vai divulgar qualquer pessoa e de qualquer maneira, Sim, com certeza não. entende? Da mesma forma que ela não vai mostrar uma roupa que está danificada, ela não vai querer uma modelo que não esteja maquiada ou bem apresentável para aquele posto. E daí, eu comecei a conversar com outras pessoas e falaram, não, Grazi, eu cobro uma taxa, sim, porque, tipo, tem a minha locomoção, tem a maquiagem que eu faço. Aí eu comecei a entender, e depois disso, muitas lojas não queriam pagar, né? Já chegava falando, ó, você tem interesse em modelar pra mim, te dou um look da coleção nova, e é isso, não falava de valor, não falava de nada. Então, daí eu fui parando, e hoje não é uma das coisas que eu faço mais com tanta frequência por conta disso. Porque assim, Jeff, se tu tem uma loja, tu vai investir nela. E quando eu falo investimento, não é somente roupa, não é somente o espaço. Mas se tu quer divulgação, se tu quer uma modelo, tu tem que investir naquilo também. Porque fora daquilo tudo, tem um investimento naquela pessoa. Aquela pessoa investe nela mesma, como eu já citei anteriormente aqui. A gente tem um custo para se manter do jeito que a gente é, sabe? Então, assim, nada mais justo do que a pessoa valorizar aquilo. Sim, concordo, eu concordo plenamente com isso. E Grazi, retomando o que tu falou sobre entre a idade da infância, né, do finalzinho da infância e começo da adolescência, sobre a imagem, né, do seu corpo e tal. Como foi esse processo entre os 14 e o primeiro ensaio? Como foi esse processo de aceitação e tal? Pronto, muito boa. Porque assim, eu não emagreci porque eu fiz uma dieta. Com 16 anos, eu ingressei no Koldai, que é uma loja agrícola, acho que tu já ouviu falar. Já ouvi falar, sim. E aí eu queria ingressar no Koldai achando que o ensino médio era integrado ao curso de administração, porque eles oferecem 3 cursos lá, né? Alimentos, administração e agropecuária. Aí eu cheguei pleníssima e convicta de que iria entrar, porque na época era por nota. E assim, meu boletim sempre foi bom, de verdade. E aí eu falei, mãe, eu quero que a senhora me matricule lá,
porque eu tenho certeza que eu vou passar. E assim, é uma escola que é renomada, é um colégio que é renomado. Principalmente por ser ali vinculado à rural e que nos possibilita a ter uma bolsa para entrar na universidade, enfim. E aí a gente foi, chegando lá, eu falei, não, quero me matricular no ensino médio, mas vinculado à administração. Aí ele falou, não, só tem agropecuária. Eu falei assim, né, meu Deus, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Aí eu olhei pra mãe e fiz, mãe, me matricula, porque eu queria estudar integral. Eu sempre gostei de estudar, sabe? E aí, me matriculou, fiquei em 10º lugar na tabela lá, né? Na lista. E aí, comecei a estudar. Eu saía de casa 7 horas da manhã. Não, minto eu, 6h30 da manhã. E só chegava em casa às 7 horas da noite. Então, assim, lá a gente não tinha um refeitório, no caso de eles terem um almoço para nos oferecer. Ou a gente comprava ou a gente levava a marmita de casa. E vocês sabem que quando a gente leva uma marmita de casa, não é a mesma coisa que a gente almoçar em casa, ou almoçar na hora, ou comprar um almoço ali, sabe? E aí, pronto, começou a minha rotina pesada, né? Chegava em casa muitas vezes, dormia por cima dos livros, dos cadernos. E aí eu fui começando a emagrecer e isso foi, tipo, eu nem percebi. Porque como era um curso de agropecuária, tanto faz a gente tá no CODAI de uma, que já aí a gente ia pra aula prática, né? Ou a gente tá no colégio de São Lourenço. Então eu ficava nisso. E todo dia eu saindo de Guadalajara pra São Lourenço. E isso foi, acho que acelerando mais o meu metabolismo. E eu perdi quilos, acho que 10 quilos. E mantive Nossa. até hoje. Na verdade, eu tô mais magra, né? Até hoje eu mantive. Esse peso eu não recuperei mais, assim. Porque era uma rotina tão cansativa, era tão correria, sabe? E lá é dividido por períodos. Acho que no meu 3º período eu comecei a estagiar. Em junho eu abri mão do meu São João. Era uma festa que, assim, eu não fazia nem tanta questão. Mas a gente tinha uma escolha. Ou a gente estagiava em junho, ou a gente estagiava em dezembro. E daí, pra gente cumprir logo carga horária, né? Ficar livre, eu decidi estagiar. Então, o período todo de São João, tipo, eu acordava de 4 horas da manhã, que vocês sabem que tem um transporte aqui de Pau d'Alho, né? Que ele... Como é que eu posso dizer? É financiado pela prefeitura, né? Isso. Então, eles disponibilizam o ônibus para levar a gente para a universidade. Então, ele sai daqui, acho que umas... 5h30. Pronto. Aí era o horário que eu tinha que estar lá em Guadalajara, tipo 5h45. Então eu acordava de 4 horas, aí ajeitava a marmita, tudinho. Só que na rural, graças a Deus, lá tem um restaurante universitário. Então assim, almoçava lá e tal, pagava a taxinha, né? Que na época era R$ 2, hoje eu não sei mais o valor. Almoçava lá no restaurante universitário, o que era que me tranquilizava bastante, sabe? O meu primeiro estágio, ele foi em apicultura, não, em caprinocultura, cabras. E aí foi até na época da Copa, inclusive. Tava rolando Copa, eu não assisti. Eu não assisti nenhum jogo. Mas, assim, não me arrependo. Inclusive, eu acho que isso é até um motivo de se orgulhar. Porque teve muita gente que não quis estagiar porque, é São João, não sei o quê, eu vou perder as festas. E era assim, eu dormindo, as pessoas estavam indo pra festa. E eu acordando as pessoas chegando da festa. Então aquilo dali para uma pessoa que tinha 17 anos na época era algo que, nossa, você olhar para trás e você perceber que você teve aquela responsabilidade, sabe? Era o que eu ia falar, é um nível de maturidade Pois é, que gigante, né? nem todo mundo queria abrir mão Exatamente. daquilo. Então eu estagiei em junho, isso, junho. E aí foi porque a gente só tinha 15 dias de férias. E aí, quando a gente teve ainda um momentinho, que era que a gente pegou, que a gente estagiava, do estágio, a gente ia pra escola pra fazer prova. Então, imagina a correria, a gente almoçava e já pegava ônibus direto pra escola. Então, assim, como é que a gente vai pegar os nutrientes todinhos, a comida, algo do O tipo? processo foi normal, né? A Foi. tua rotina mudou e pela mudança da tua rotina tu conseguiu. Colher frutos com isso. E as pessoas que desacreditavam de mim, eu não sei o que é que elas pensam hoje em dia, sabe? Tipo, poxa,
Elas agora vão saber, né? Se É. elas pensam alguma coisa diferente disso, elas vão saber a verdade agora. Não tive dieta forçada. Também nunca pensei em fazer dieta. Mas quando eu sofria bullying, que eu era pequena, eu falava pra mãe, eu não quero comer muito não sei o quê. E isso pra uma mãe escutar é super difícil. Porque assim, eu não era uma criança obesa, eu não era gorda fora do normal, sabe? Eu não tinha aquele quilo que você olhava pra mim e dizia, meu Deus do céu, minha gente, isso daí tem que realmente... Não era. Era tipo cheinha, sabe? Eu não via nenhum problema nisso. Só que vocês sabem que mexe muito com o psicológico da pessoa. Tem uma frase que eu sempre escutava quando eu falava que magra é modelo e gorda é desmantelo. Até hoje Nossa, eu não Eu nunca eu nunca consigo. escutei, Eu não consigo esquecer essa frase. mas é Juro, terrível. juro, real. E para as pessoas que me acompanharam no ensino fundamental, elas sabem dessa história. Sabem, e tipo, teve até uma colega minha que falou, Grazi, é engraçado, porque quem te conhece naquela época, hoje em dia vê onde tu tá, tipo assim, é um motivo de ficar feliz. Não porque eu emagreci ou que agora eu atuo na área, não por conta disso, porque como eu falei, tem vários modelos que são plus size e são lindas. O seu peso, ele não define sua beleza, certo? Quero deixar isso bem claro aqui, inclusive. Concordamos aqui com isso também. Sim. Porque talvez as pessoas possam interpretar de uma maneira errada, não é isso. Eu não forcei emagrecer, não forcei. Tem até minhas fotos de 15 anos que as pessoas falam, ai, tu mudou muito, mas quando eu acho, né? Quando elas falam isso é com relação ao meu peso. Porque assim, o meu rosto é o mesmo. Inclusive, eu fiz até uma enquete do Instagram que era assim, você em 6 fotos. Só que em anos diferentes, sabe? Aí eu peguei 2018 até esse ano eu não mudei nada com relação ao meu rosto. Só a cor do cabelo, o comprimento, mas é a mesma coisa desde muito novinha, sabe? Então, assim, quando eu postei, né, algumas partes dos meus vídeos dos 15 anos e fotos, as pessoas, tu mudou bastante. Aí eu, não mudei com relação ao meu rosto. Mas eu acredito que tenha sido com peso, sabe? Porque Com relação ao corpo. isso, na minha festa dos 15 anos eu era mais cheinha. Tinha um braço mais gordinho, bochechinha, sabe? E assim, minhas fotos estão lá, eu acho lindas pra minha idade. Que assim, minha gente, 15 anos. Vocês queriam que eu fosse o quê? Vocês queriam que eu fosse como? Sabe? Isso me incomoda um Esse pouquinho. julgamento é muito triste também, porque mexe muito com as pessoas, né? Mexe. E você não imagina o fruto que isso causa no futuro, né? Porque aquela sementinha que foi plantada ali, se você não tem uma blindagem, se você não tem alguém do seu lado na hora dizendo, liga pra isso não, isso é uma pessoa que não sabe o que quer ou o que é da vida, né? Porque quando a pessoa vem julgar o outro, talvez não saiba nem o que é pra estar Pois é. julgando. Mas geram sempre frutos negativos, assim, no psicológico da pessoa, como a frase que você acabou de citar, que não consegue esquecer. Não, eu acho que eu nunca vou esquecer disso. E eu sempre falava pra mãe, eu chegava pra mãe e falava, meu, eu escutei isso e eu acho que é isso mesmo e pronto. Você não tem sabedoria daquele assunto, Bem pontuado, realmente. sabe? Você não tem sabedoria daquele assunto. E, como eu falei, eu não tinha acesso a telas. Minha gente, eu fui monitorada pelo meu tio. Ele criou meu Facebook, que na época era Facebook, MSN. Eu tinha 10 anos de idade, mas ele tinha acesso a tudo. A quem não era Facebook, era Orkut na época, sabe? Faz tempo, hein? Faz. Até hoje eu uso meu e-mail. Então, assim, ele monitorava quem é essa pessoa, você não vai aceitar. Hoje em dia, a gente vê que acontecem muitas coisas terríveis porque não tem esse monitoramento, né? Então, assim, obrigada, tio. Sou muito grata a ele porque, assim, de fato, naquela época já tinha esse negócio chato, né? De pedofilia e etc. Então, ele monitorava o que eu podia postar, o que eu não podia postar, quem eu poderia aceitar, quem eu não poderia aceitar, quais as fotos eu tava postando. Inclusive, quando era pra postar alguma foto, vocês lembram que era uma pastinha, né? Que criava lá no Orkut. Isso, lembro sim. Ele que fazia, sabe? Aí eu acho que eu vim ter acesso, assim, livre, acho que com uns 14 para 15 anos. Mas ainda assim, ele desligava o Wi-Fi à noite. À noite, ele não permitia que eu tivesse acesso à internet. Dava 9 horas da noite, vou desligar o Wi-Fi, tá, Grazi? Tá. Eu moro, pra quem não sabe, né? Não moro com os meus pais. Eu vim conhecer meu pai, eu tinha 11 anos de idade.
E minha mãe, eu não quis morar com ela porque, assim, desde muito nova eu fui criada pelos meus avós e meus tios. E daí, com 7 meses de idade, minha mãe foi trabalhar no Recife, então eu só via ela de 15 dias. Então, meu vínculo ali afetivo foi mais com meus avós, meus tios. Então, na época, minha mãe já morava em Carpina, né? E eu morava com meu tio, minha avó e meu avô. Então, meu tio, ele que teve essa criação, ele que teve essa parte de pai. E daí eu sou muito grata a ele porque é esse tipo de criação que eu quero dar para os meus filhos, sabe? Ah, mas a gente tá no século XXI, não sei o quê. Não que 2000 não fosse, mas atualmente eu acho um pouco errado esse livre arbítrio das crianças terem, sabe? Com a internet, com acesso ao YouTube, porque antigamente a gente não tinha, era muito difícil, pô. Quem é que tinha computador naquele ano? Celular, né? Hoje em dia. Wi-Fi não existia, era Era modem. modem. Tá entendendo? Então, assim, eu tive essa monetização até os 15 anos, mas aí ele sempre tava me acompanhando, sempre tava ali de olho, né? Então, daí comecei a postar minhas fotos, aí meu tio ficava meio assim. Às vezes ele reclamava sobre algumas fotos que eu postava, e aí eu tinha que ir lá e apagar, né? E é isso. Como foi a aceitação dele com as suas fotos hoje em dia, né? Agora, nesse momento que você já tá adulta, é mais tranquilo? Foi mais tranquilo? Ou ele ainda teve um tipo de impasse com isso? Não aceitou de forma positiva, vamos dizer assim? Ou teve uma resistência para aceitar? Na realidade, eu tenho dois tios que eles são super ciumentos comigo, né? É sério, os dois estão casados, um inclusive tem uma filha. Mas assim, quando eu saio, é assim. Já chega lá na casa da minha avó, né? Fala. Eles não me chamam pelo nome, eles me chamam de Branquela. Aí pergunta logo onde é que eu tô. Aí fala assim pra minha avó: Mãe, pelo amor de Deus, cuidado, avisa a Graziela sobre pegar Uber. É assim. Com relação às fotos, teve um ensaio que eu fiz que eu pensei muito. Meu Deus, e sofri muito hater. Minha gente, foi um ensaio sensual que eu fiz e assim, não era nada exposto. Não tinha nada meu que tivesse sido ali exposto. Foi um ensaio sensual, mas eu tava tipo. Tinha uns que eu tava de lingerie, mas tinha um que eu tava de conjuntinho. Eu acho que não deveria ter, né, essa diferença entre foto de biquíni e foto de lingerie ou com algum conjuntinho, de dormir ou algo do tipo. Mas, infelizmente, na sociedade onde a gente vive, tem essa diferença, né? E as pessoas sexualizam demais. E daí teve um ensaio que eu. Teve uma foto desse ensaio que eu postei, ela não mostrava meu peito, não mostrava nada, nada, nada. Essa foto foi denunciada e, tipo, o Instagram mesmo excluiu minha foto. Nossa, E daí eu fiquei. Inclusive, tem uma foto no meu feed, que ela tem uns 200 e poucos comentários. E uma mulher, ela deixou um comentário lá, eu não esqueço do comentário dela também, que foi falando assim: minha gente, a menina é linda, a menina é nova, vocês não têm o que julgar, não tem nada demais aí. Antes de postar as fotos, eu mandei pra minha mãe, né? E aí minha mãe aprovou, minha mãe liberou. Mas o meu tio eu não tive coragem de dizer: olha, tio, eu aqui com a foto do lingerie. Sabe? Esse ensaio daí, provavelmente, ele não deve ter curtido muito. Mas com relação a eu seguir essa carreira, eles têm orgulho de mim. Eles me admiram muito, sabe? E principalmente a minha questão de inteligência. Eu sou muito boa em matemática. Então, assim, eles que me conhecem profundamente mais, né? Quando eu ficava em alguma recuperação, porque vocês sabem que física e química no ensino médio, a gente tem um pouco de dificuldade de desenvolver. Então, eu fiquei em recuperação dessas vezes. E aí, Titio chegava pra mim e dizia: Graça, não fica assim não, tu é tão inteligente. E não sei o que, e tava ali, sabe? Então, não é só pelo lado profissional, mas eles sabem onde eu quero chegar. Hoje mesmo, atuando como maquiadora, meu tio tá super feliz. Super feliz. Diz que o que precisar ele tá lá pra construir, pra ajudar. O meu outro tio também tem muito orgulho porque eles sabem onde eu cheguei, que eu não me perdi nesse caminho. Que eu, sim, pronto, depois desse ensaio sensual, eu não fiz mais nenhum outro. Às vezes eu faço de biquíni e as pessoas julgam. Só que assim, é um ensaio que eu tô na praia, gente. Então,
Se não for de biquíni, vai ser como? E eu sempre costumo falar que aquilo vai ser lembranças, vai ser memórias que lá na frente eu vou poder parar pra ver e dizer, olha como meu corpo era, olha como meu cabelo era. E tem muita gente que tem vontade de fazer e se restringe. Quantas mulheres não têm vontade de fazer ensaio sensual? Até mesmo pra guardar pra si. Sim. Porque é um ensaio que você se sente poderosa, é onde você se vê, é onde você se reconhece, onde você vê suas curvaturas, o que você vê do seu corpo que você não observa no dia a dia por conta da correria, sabe? Então, assim, tem algumas fotos no meu feed, não todas. Eu preferi, hoje, né, eu tô numa fase de preferir deixar pra lá. Eu prefiro minha paz. Antigamente eu não entendi isso, não. Eu batia de frente, eu postava stories brigando. Hoje em dia eu olho assim e falo, sabe de uma coisa? Não vale a pena. E aí eu tenho uma pasta com as fotos, mas não tem todas. E eu acho tão triste, porque eu acho tão legal. Eu vejo de uma forma artística. E é, né? Uma fotografia, ela é uma Pois forma de é. arte. Não deixa de ser. Eu fico feliz em você ter um tio que tá aí lhe ajudando, lhe dando a mão, apoiando, né? E pelo visto, mesmo também não gostando, não tem como não apoiar. Você já é adulta, você já tá bem desenrolada, já sabe o que quer, provavelmente já deve ter um caminho traçado de onde quer chegar, de onde quer alcançar, do que almeja para o futuro. A junção dessas duas coisas, que é modelar e maquiagem, e deve ter outra coisa, né? Envolvida, outro sonho. Se tem essa outra coisa envolvida, o que seria? Eu acho que ninguém, assim, né, quem não me conhece ou quem não me segue, eu tenho um objetivo que é me formar em dermatologia. A área da dermatologia, ela abrange, né? Tanto a área de estética como a área de skincare. E eu sou apaixonada por skincare também. É uma coisa, assim, que eu amo. E eu tive uma época que eu sofri com espinhas, né? Eu tinha policista. Então eu comecei a tomar anticoncepcional com 14 anos de idade. E aí fui até os 17 tomando esse medicamento. Até eu tomar conhecimento sobre esse medicamento, o que é que eu fiz? Parei de tomar. E aí, com 20 anos, minha gente, meu rosto ficou cheio de espinhas. O que eu não tive de espinha durante essa fase dos 14 aos, sei lá, 18, eu tive com 21 anos. E tipo, o meu rosto ficou terrível. E aí eu olhava pra minha avó e dizia: "Mãe, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Como é que eu vou tirar foto desse jeito?" Eu fiquei desesperada. Eu olhava meu rosto no espelho e tipo chorava. Inclusive também postei no meu Instagram, não sei se vocês viram. Mas assim, meu rosto ficou terrível, inclusive até fiz um diário no meu Drive com registro do meu rosto, porque assim, foi uma fase que eu passei. Hoje eu olho, eu fico muito orgulhosa de mim. Porque assim, eu falei, mãe, a senhora confia em mim de comprar esses produtos. Eu não quero ir pro dermatologista. Eu quero ver se eu tenho potencial para cuidar de mim mesma. E daí foi quando eu comecei a criar hábitos saudáveis. Daí foi uma época que eu poderia dizer que eu tava em dieta. Eu comecei a mudar minha alimentação, cortei açúcar, cortei fritura, comecei a beber uma quantidade de água a mais, porque as pessoas, quando a gente fala assim, gente, bebam água, não é só na questão de evitar pedra nos rins, não. É porque a água, ela é a base de tudo, cabelo, unha, pele. Então, assim, bebam água, gente, porque é sério. Os benefícios da água é surreal. E daí eu comecei a usar ácidos, comecei a investir em produtos de skincare. Foi uma fase que eu nem queria saber de maquiagem, eu só usava maquiagem quando era pra sair na rua. E isso era muito triste, porque eu me maquiava. E assim, quando a gente tá nessa fase, a maquiagem, querendo ou não, ela prejudica, sabe? E aí foi uma fase tão triste, porque eu trabalhava com o meu rosto. E ele tava terrível. Quem olha assim nem imagina. Hoje em dia eu não tenho uma acne, mas eu tenho resquícios de marcas. Inclusive, eu vou fazer um procedimento para tentar ajudar, né? Que é o peeling químico. E aí foi quando eu comecei a me cuidar. E eu percebi que esses hábitos saudáveis não me ajudariam somente no caso da acne, né? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. E eu comecei a ter melhoras. Aí, em agosto, eu comecei a treinar. Treinar também ajuda muito para quem tem a síndrome do ovário policístico. Pode pesquisar sobre.
E daí foi me ajudando, me ajudando, me ajudando. Hoje eu não tenho espinha, tipo, nasce uma ou duas, mas é uma coisa que eu já consigo controlar, eu já sei o motivo. Se eu peso muito no açúcar, minha gente, no outro dia, pode ter certeza que vai aparecer um ali. E daí eu consegui. Aí hoje eu guardo os frascos também do ácidos que eu usei, porque assim, era terrível quando passava ardia, eu ficava a pele irritada e você não pode se expor ao sol. E aí eu ajudei também algumas pessoas, né? Com o meu conhecimento, mas eu sempre dizia, ó, vai para uma esteticista ou um dermatologista, porque isso eu fiz pra mim. E o que funciona pra mim, muitas vezes não funciona pra outra pessoa, porque cada pessoa tem seu tipo de pele. Corretíssimo. E aí esse é um dos meus objetivos, né? Só que para eu me formar na dermatologia, eu tenho que passar por um processo que é a medicina. E assim, a medicina é um período longo, mas é uma coisa que eu não tiro da cabeça, não. Porque assim, a gente pode chegar onde a gente quiser e a gente não tem A vida, ela não é uma receita. A gente não tem que, porque eu tenho que me formar com 25 anos de idade. Não. Tem tanta gente que se forma e não consegue atuar na área. Tem tanta gente que a gente não tem que seguir esse cronograma que as pessoas nos impõem. Porque a vida não é isso, sabe? Então, assim, é o meu objetivo e tá lá no papel. E isso não vai sair. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer outros cursos. Qualquer curso que eu quisesse fazer com a minha nota, eu poderia fazer e, tipo, não quis. Medicina veterinária é uma coisa que eu não iria fazer. Tive a oportunidade, mas eu não queria fazer, porque com relação a animais eu sou muito, muito mole. Então, assim, primeiro bichinho que chegasse pra mim ferido ou algo do tipo, eu não ia ter coração pra aquilo, né? Então, assim, foi uma coisa que eu descartei. Poderia fazer licenciatura em matemática, porque eu gosto, mas eu não iria estar satisfeita. Então, vocês conversando comigo, vocês podem ver que eu sou muito ligada a essa área de estética, né? Dá pra perceber. De cosmético, essas coisas. Gosto muito de cuidar do meu cabelo, sigo o cronograma. Gosto muito da minha pele. Inclusive, um fato sobre mim é que eu sou uma pessoa que segue cronogramas, no sentido de skincare, cabelo, horário de fazer alguma coisa. E com relação a números, é assim: eu tenho que fazer aquele número exato. Se é R$ 13,61, eu vou fazer aquele valor, porque eu não consigo arredondar ou aumentar ou diminuir. Pra mim é aquilo dali é o exato. Então eu não consigo. Então, tal, quando manhã fala comigo, Grazi, eu te devo quanto? Aí eu, manhã a senhora deve exatamente isso, isso e isso. Ela manda passando, eu disse, não, não quero, toma o troco. É tipo isso. É É um tipo, toque específico. eu não consigo. Se você pegar minha lista de Pix, é tipo exatamente o valor que eu fiz. E tipo, é uma mania, é um hábito que eu vim perceber depois que eu fiz um Pix e a pessoa fez. Meu Deus, tu mandou exatamente o valor exato. Eu fiz, é porque é isso. Não é questão de economizar ou ultrapassar, é porque realmente é aquilo. E é esse voltando ao assunto, né? É um objetivo que tem por trás disso tudo, que eu não comento muito, porque eu acredito que a gente não deve expor demais aquele plano que a gente tem. Porque vocês sabem, né? Hoje em dia a gente vive num mundo onde ao invés das pessoas apoiarem e dizer você consegue, elas começam a falar por trás. Tu tá vendo que não vai conseguir. Grazi já tá aí com 22 anos e nem começou, nem concluiu, nem nada, falta tanto, sabe? Então, assim, eu não costumo comentar os meus planos antes deles serem realizados. É uma coisa que eu sempre indico, sempre falo, sempre aconselho, ó. Se você tá com um objetivo, beleza, vá atrás, corra. Quando der certo, você comemore, você exponha. Nunca faça uma coisa antes de acontecer. Nunca poste isso. Nunca, nunca, nunca mesmo. Porque tem muita gente que torce contra. Não só pra mim, pra várias pessoas. E vocês sabem disso. Então, se vocês têm aí um plano ou alguma coisa, nunca poste antes. Realize primeiro e mostre depois. Porque é exatamente isso que todo mundo deveria fazer. Eu vejo muita gente postando antes, né? E depois dá Deu errado. errado. Eu sigo isso, ninguém sabe o que é que eu vou fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ou o que eu tô fazendo agora, por exemplo. Pois é, tem Ninguém uma frase sabe. que diz assim:
algo relacionado a deixar aquela pessoa com dúvida, né? É uma frasezinha que agora eu não lembro bem. Como se você postasse alguma coisa em um tempo diferente, né? Você tá Isso. postando uma coisa agora como se estivesse aqui, mas ó, eu tava ali ano passado, mês passado. Pois é, e Tô você ligado. bota lá a data, né? Tô começando a aderir isso, porque antes eu postava tudo em tempo real, né? E assim, nossa, quantas coisas não deram errado? Ou se não, eu comentava. Inclusive, né, falando sobre isso, eu tive uma entrevista com a agência de modelo, que inclusive poderia ter muito alavancado na minha carreira como modelo. E aí, o que aconteceu? Eu saí falando, olha, eu tenho entrevista, blá, 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 blá. Uma deu errado, aí pronto. Pra mim, o Nossa. mundo desabou ali. Aí, quando foi 3 anos depois, apareceu a oportunidade de fazer outra. E essa daí eu só falei pra minha mãe, né, que é minha avó, e pra minha amiga. Fui lá, fiz a entrevista, foi legal, fui aprovada nos 2 testes. Mas na última etapa, vocês sabem que pra gente entrar numa agência não é 0800, né? Tem que pagar. E aí, isso foi em 2021, 2022. Ano passado. Foi, em janeiro. Inclusive, eu tenho até uma foto no dia que eu fui fazer essa entrevista. E eu postei no feed. Porque após essa entrevista, eu fui pro Terraço Carvalheira, né? Comemorar e tal, porque eu tinha sido selecionada. Mas eu não sabia do que estava por vir, né? Eu recebi as mensagens na ligação dizendo que tinha sido aprovada, todo mundo tinha gostado de mim. E ficaram, assim, loucos de verdade para que eu pudesse entrar na agência. Só que para eu ser agenciada, eu tenho que pagar um valor X, que naquela fase, acho que até hoje mesmo, seria uma coisa que estaria fora do meu orçamento. E eu não queria preocupar meus avós com isso, né? Jamais. Sim. E daí eu falei, ó, mãe, eu fui aprovada, mas infelizmente eu nem vou poder entrar, porque tem que pagar esse valor. Inclusive, eles diminuíram, né? O valor 2 vezes, porque eles queriam muito, muito, de verdade, que eu fizesse parte da agência. Inclusive, quando eu falei que não dava, eles ficaram muito tristes. E daí, isso é uma coisa que me marca, né? Porque se eu tivesse tido a condição de entrar nessa agência, como é que eu poderia estar hoje em dia com relação ao meu profissional? Que tipo de ação positiva isso poderia ter te causado? Portas, porque a agência ela abre portas, né? Te gera conexões com empresas, com pessoas, com mercadorias. Eu tô tentando falar mercadorias, mas é porque é aquele nome. Tipo, Produtos. Com produtos. Eu acho que teria aberto bastante portas, né? Pois é. Então, inclusive, quando eles falaram comigo, eles disseram que eu tinha o perfil exatamente para uma... Esqueci agora como é que eles falaram. Mas era como se fosse um projeto e eu era exatamente o que eles estavam procurando. Como se eles estivessem procurando uma figura para representar aquele projeto específico. Isso, e daí Nossa. não deu. E quando eles falaram isso, eu fiquei muito triste. Inclusive, Renata, né? Que ela era minha vizinha, ela viu a mensagem. Eu mostrei pra ela e eu conversei ela. Mas, amiga, não tem nenhuma forma, e não sei o que. Eu disse, não vai rolar. Porque, assim, era um valor que era integral, não era algo parcelado. Eu acho que vocês sabem que é um valor, assim, de investimento, né? Sim. Bem altinho. E, tipo, se eu fosse entrar na agência, eu já tava com um job garantido. Porque era exatamente aquilo que eles queriam. Era aquela pessoa que eles estavam procurando. E, infelizmente, Uma coisa que eu me questiono muito sobre isso que você fala é tipo assim, se tinha um valor garantido já que você fosse receber, porque eles mesmos não investiram em você. então... Eu fico, eu Uhum, tenho, acontece. assim, posso dizer que eu sei fazer boas perguntas. E uma pergunta que eu teria feito para essas pessoas da agência seria exatamente isso: ó, se tem um trabalho garantido para mim, que eu vou receber um valor, por que você da agência não investe em mim? E esse valor, quando eu receber, ele vai ter que Pois passar é. para você, né? Porque ele paga a agência paga a modelo. Então, por que você não desconta desse valor se tem um trabalho? Às vezes, sabe, eu fico, tipo, tá ligado os gurus da internet? Sei. Tem muito guru da internet que 10 passos para ser feliz por R$ 1.000. Aí a E a pessoa pessoa faz tá os 10 vendendo o passos. Não, e a pessoa comprou, né, o curso, fez esses 10 passos para ser feliz. Quando terminou o curso, que passou 1 ano, 2 anos, 11º passo extra para ser feliz. Aí vem um curso em cima do curso. Então, sabe, me parece isso.
não querendo tirar a maestria que aconteceu isso pra você, mas olhe por esse lado também, porque quando se eu quisesse investir em você hoje, se eu soubesse assim, poxa, tem uma pessoa, tem uma empresa, tem uma marca querendo uma modelo e essa marca deu match com Grazi, mas pra eu investir em Grazi, comprar roupa, comprar maquiagem, comprar foto, conseguir fazer essas ações, eu preciso investir, sei lá, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais, mas aquela marca vai me pagar 50. Eu não ia pensar duas vezes, eu ia dizer, Grazi, 15 mil, pra tu fazer uma marca. Grazi ia gastar 15, ia ganhar 15, eu ia ganhar 15 e ainda ter 10 mil de investimento pra empresa, sabe? Então, tipo, tem coisas que se você não parar pra refletir de uma forma, de fazer uma analogia mesmo, como essa que eu tô fazendo agora, você pode ter, no meu ponto de quando eu falo, você pode ter uma lucidez maior sobre isso. No meu ponto de vista, eu acho que eles não tinham nenhuma parceria fechada. Se tivessem, eles teriam ficado contigo. Eu acho Pois que era uma é. forma de tu investir, porque é a forma de ganhar dinheiro deles, né? A forma de ganhar dinheiro deles é atrair modelos que pagam para ser agenciadas. Sim. Então, se ele pega 10 modelos que pagam, vamos supor que o valor fosse 5 mil, supondo. 10 modelos são 50 mil. 50 mil e eles vão te agenciar por um ano, porque deve ter um prazo de agenciamento. Então, isso seria o salário deles por um ano. Que uma agência, se for de médio porte ou pequeno porte, 3 pessoas dá conta. Um administrativo, uma para estar procurando talentos e outra para estar fazendo marketing, né? Então, posso estar falando besteira, se tiver alguém pode me corrigir, mas assim, num pensamento mais lúcido da nossa realidade, eu acho que se houvesse um investimento ali, certo, teriam ficado contigo. Pois é, até porque eu acredito, né, que a agência, ela quando fecha um trabalho, ela não vai tirar somente o valor da modelo. Com Elas certeza também não. vão ganhar. Com certeza Então, não. assim, foi o que eu também pensei. Mas, assim, fiquei feliz, né, por ter passado na seleção. Era uma Sim. agência que era conhecida, E deve era ter do sido muito Recife. importante pra tu. Então, porque eu fui assim, nada, não, vou fazer, vou ver como é que funciona. Só que quando entrou nessa parte do investimento, aí foi quando eu realmente disse, realmente não dá pra mim. Mas a gente passa por uma seleção, né? E a gente tem que ir lá, faz uma entrevista, a gente tira fotos, ela mostra os books, né? Foi uma mulher que fez a minha entrevista. Ela mostra os books, mostra o trabalho, mostram, tipo, marcas pelas quais já trabalhou. E assim, eu também pensei nessa questão, só que eu não tava nem tanto, assim, triste, né? Por não ter conseguido. Mas é porque eu fico realmente pensando que quando a gente é agenciado, a gente consegue, querendo ou não, os trabalhos, né? É a porta que é aberta, né? A Pois agência abre é. portas. E tão tal que, assim, tem pessoas que são blogueiras e que elas precisam de uma agência, por mais que sejam conhecidas, né? Porque fecha, querendo ou não, trabalho com algumas pessoas. E aí você começa a compreender como é que funciona, né, esse mundo, que a gente é uma mercadoria. Exatamente. A gente é uma mercadoria. E daí é isso. É porque a marca procura agência, a agência procura modelo. Normalmente quem tá. Não é direto com a modelo. Pode até existir alguns casos, mas normalmente é pela agência, Ou sabe? assessoria. Ou assessoria, Ou exatamente. assessoria. E é isso. E lembrei da frase que eu queria falar pra vocês, Fale. que é confunda o curioso. Confusão curiosa. Que é exatamente aquilo que eu tava falando, né? Oxente, fulaninho conseguiu isso. Mas quando foi isso? Como foi? Aí a pessoa já começa a procurar. Quando é que foi? Tal data a Grazi postou isso. Mas ela não postou nada nesse dia. E não sei o que. Aí você começa a procurar. Então, confunda o curioso. Boa. Porque é exatamente isso que a gente deve fazer. Se a gente parar pra analisar, tem muita gente que me segue e que, assim, não gosta tanto de mim, né? Vamos ser sinceros. Tem gente que me segue e realmente tá ali torcendo, tá ali interagindo. Porque quantas vezes eu postei conteúdos que foram massas e, assim, às vezes nem algumas pessoas que se consideram, né, meus próprios amigos, não estavam ali comentando, compartilhando, curtindo, engajando. Porque isso é importante para uma pessoa que trabalha com rede social. E Com vocês sabem. certeza. Uhum. Vocês sabem. Com certeza. Vocês precisam de likes. Não é nem na questão de eu preciso de números, eu sou números. Não é isso. Porque você precisa daquilo para crescer. Pra ter mais entrega. Quanto mais compartilhamento, like e comentário, é melhor. Porque a plataforma é aquilo. Ela só vai entregar o trabalho quando ela vê que os números estão subindo. Então, assim, tem tanta gente que não curte, tem gente que não comenta. E quando vê que eu consegui algo, oi, não sei o que, vi que tu. Que massa, velho, não sei o que. Eu.
obrigada. Só nesse momento, né? E isso entristece, Sim. né? Entristece demais. Porque vocês sabem, eu acompanhei alguns vídeos daqui e eu sempre falo, Jeff, qualidade de imagem ótima, áudio maravilhoso. Tipo, vocês merecem reconhecimento, sabe? Porque realmente, eu não falo porque eu tô aqui ou porque eu fui convidada. Porque antes mesmo disso, você sabe que eu sempre tava elogiando. Sim, antes de ser convidada, tava elogiando. Então, assim, é um conteúdo que é bacana. E quantas pessoas daqui assistem outros que poderiam estar agora prestigiando uma coisa que é da cidade deles? Vocês entendem? Sim, Então, assim, às vezes as pessoas preferem, é como muitos dizem, né? Preferem torcer para um desconhecido no BBB do que para uma pessoa que tá ali com você no seu círculo, na sua roda de na amigos. batalha, na luta pela arte, pelo desenvolvimento, pelas tradições. Mas normalmente as pessoas preferem torcer por um famoso ou torcer por uma pessoa muito conhecida Deixar que o rico mais rico. que se passar por frente, porque tem muitas celebridades que você vai lá cumprimentar e é massa, né? Ele dá uma atenção e tal. Essas pessoas são incrivelmente bacanas, mas tem outras que vira o rosto, vai-se embora, tem insegurança, você não consegue nem acessar. Então tem até isso, assim, né? Nossos artistas aqui estão acessíveis, você consegue amanhã, se quiser, ir visitar um, conversar, bater um papo, é só ir lá no lugar que ele trabalha, na rua onde ele está expondo sua arte. Isso faz toda a diferença, pô. Aqui é uma conexão que a gente está tentando fazer de valorização, de entrega, de fazer com que as pessoas daqui, e não só daqui, né? Porque a internet ela permite com que alcance e vá para qualquer lugar. Conheça que aqui tem arte, bons artistas, boas pessoas de coração bom que torcem pelo bem. E isso é um trabalho que nós estamos fazendo e que você está fazendo também, vindo aqui contar um pouco da sua história. Então, essa energia ela vai transformar e vai ficar cada vez mais forte, com certeza. Com certeza, até porque todo mundo aqui merece. Todo mundo merece ter um reconhecimento, porque só a gente sabe das nossas batalhas e lutas. Sim, com Só a gente certeza. sabe. Porque fazer isso daqui é um investimento. E não é um investimento baixo, nem é. Muito menos, ou você tá fazendo isso porque, eu investi e não sei o que, eu quero crescer. Não é isso. É porque você tá fazendo o papel de ajudar, querendo ou não, outros artistas. Sabe, Jeff? Tipo, tu não tá fazendo isso daqui só porque tu quer crescer. Ou porque tu quer aparecer, ou entrevistar outras pessoas mais famosas e tal. Não é isso. Tu fez esse projeto com um propósito, sabe? E assim, eu sei que você é uma pessoa que sempre esteve ali prestigiando os artistas da cidade. Eu sei disso. De Então é fato. muito massa ver isso que tu tá fazendo. E eu tô muito feliz de fazer parte de um dos episódios do projeto de vocês. De Estamos verdade. todos aqui. Todos Estamos agora todos gratos. que fazem parte, né? Vitória e o André. Tá todo mundo no mesmo barco que eu, apoiando essa causa e lutando por ela. Porque às vezes a gente consegue só apoiar, mas às vezes a gente consegue lutar e realmente é uma dedicação de tempo, de investimento, de energia, de às vezes de noite mal de dormida mesmo. Mas compensa. Eu acredito que todos nós estamos felizes. Vitorinha tá com a cara de cansada, tá desde 4 horas da manhã acordada e tá aqui. Compensa. A gente vê o resultado quando a gente assiste os episódios, a gente acha massa, a gente vê a desenvoltura, a evolução, nossa evolução, né? Tipo, nossa evolução aqui como quem tá de frente, apresentando, conversando, puxando um assunto também, muitas vezes. Isso tem mudado muito e obrigado pelo elogio. Eu Com acho certeza, muito nós massa. estamos aqui. Agradeço em nome de toda a equipe. E Grazi, eu ia perguntar antes sobre, porque você falou do ensaio, né, que você fez, e qual é o tipo de ensaio que você mais gosta de fazer, qual tipo a estética que você gosta de ser fotografada, e também qual um dos melhores trabalhos assim, que você fez e viu que, nossa, eu evoluí, nossa. Que Tem ela algum mais preferido? gostou, né? Se tem algum preferido. Que massa. Pronto. Pergunta legal. Ela tá afiada hoje, viu? É porque, então, vamos lá. Qual foi o trabalho que eu fiz que eu percebi a evolução? Se eu falar pra vocês que foram um dos últimos que eu fiz agora, que foi em setembro do ano passado, vocês acreditam? Tipo, desde 2017 trabalhando com isso. Foi o último agora que eu fiz, que foi lá no Recife. Inclusive, também fiz no Paiva, né? Que eu trouxe uma ideia de fazer fotos, mas não foram só de biquíni. Foi a minha foto preferida,
que eu tô de calça e a parte de cima é tipo uma lingerie. Não foi biquíni. Nossa, aquela foto eu já tava querendo fazer há muito tempo, né? Foi uma foto assim que eu vi no feed e daí eu mandei pra Elma. Eu falei, Elma, bora reproduzir. Só que quando eu falo pra vocês, quando a gente pega uma inspiração, a gente não vai fazer exatamente igual, né? Podem pegar qualquer foto minha que vocês quiserem. Ir pro mesmo lugar, usar a mesma roupa, não vai ser igual, porque ali você transparece quem é você, na foto, né? Qualquer pessoa pode ser modelo. É uma pergunta, assim, que eu acho que é meio difícil de dizer que sim, porque nem todo mundo tem desenvoltura na frente das telas. Tem tanta gente que é linda, 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 mas a gente não consegue capturar um momento bom dela, sabe? Por isso tem muita gente que diz, eu tô muito bonita na frente do espelho. Mas quando eu tiro a foto, eu não tô legal, sabe? E esse foi um trabalho que eu fiz que eu gostei de todas as fotos. Todas as fotos. E eu falei, tipo, meu Deus, como eu melhorei. Só que eu já tinha realizado outros ensaios, mas foi o meu favorito. Foi o do ano passado que eu realizei. E sobre a questão de qual é a estética preferida, eu gosto muito do trabalho externo. Porque a gente consegue, além da nossa imagem, a gente também consegue transmitir o lugar onde a gente tá. Inclusive, eu pretendo fazer um ensaio aqui em Paudalho, porque tem muitos lugares bonitos que as pessoas não conhecem, né? E Paudalho é um patrimônio que tem muita cultura. Sim. Aqui é um local que tem muita cultura. Então, eu ainda não sei aonde e nem estudei, porque, tipo, pra eu fazer o ensaio, eu estudo muito o local, sabe? E de como eu poderia fazer as fotos aqui, porque a gente tem que estudar o local, a roupa e como é que a gente vai fazer, qual é o cabelo que eu vou usar, qual é o tipo de maquiagem que eu vou colocar. Então, assim, o meu preferido é o trabalho externo, só que é um trabalho onde a gente tem que estudar muito sobre o que é que a gente vai fazer pra casar. Porque eu não posso chegar aqui em Paudalho e usar qualquer roupa, qualquer tipo de maquiagem e fazer uma foto que não condiz com o local e nem com o que eu quero transmitir através das fotos. Eu costumo dizer que o meu feed, eu quero muito deixar ele com inspirações, onde as pessoas possam entrar e dizer, vou entrar no perfil de Grazi aqui pra ver um tipo de ensaio que eu possa fazer. E, inclusive, teve até uma menina já, eu tenho um colega que ele é fotógrafo de São Lourenço, e aí ele fez assim, olha, eu vou fazer ensaio de uma cliente, ela mandou uma foto tua, foi do meu ensaio de 18 anos, lá no Marco Zero. E ela mandou uma foto tua de inspiração. Aí eu mandei pra ela, né, eu fiz, olha, o trabalho da gente. E isso é muito legal, Sim, com muito legal. certeza. Então, eu acredito que tem muitas pessoas que se inspiram em minhas fotos, por mais que eu não saiba, porque, assim, quando eu faço com muito amor. Tanto eu como fotógrafo, sabe? Eu fiz o meu primeiro trabalho de fotos corporativas no estúdio e eu amei. Foi a minha primeira vez sendo fotografada no estúdio. E eu gostei bastante também. Também tenho várias ideias para ensaio de internos e externos. Eu tenho tantos ainda para fazer que eu tenho guardado ali, escrito no caderno. Tenho muitos, muitos mesmo e pretendo fazer, acho que daqui para os próximos anos. São muitos locais que eu gosto, que eu visito e que eu gosto muito. Massa. Em relação como, assim, a tirar foto em lugares externos, você sempre se sentiu confortável, porque é um lugar aberto, onde o público passa, ou tipo, no começo teve algum Alguma trave? trave, né? É. Algo que Ou criou. sempre foi fluido? Assim, eu acho que meu primeiro trabalho. Todos os meus trabalhos foram externos com o Elmo. Foi. Então, assim, acho que a única coisa que complica mais um pouquinho é as pessoas passando, às vezes, não respeitando, sabe? Mas, assim, nunca tive problema, não. Inclusive, quando eu tô fotografando, eu acho massa, né? Que tem algumas pessoas que respeitam e param. Né? E daí a gente, não, pode passar. Sei que a gente dá prioridade para aquelas pessoas, né? Lógico. Mas eu nunca tive uma trava, não. E eu comecei a perceber isso nesses últimos ensaios, né? Porque no meu ensaio interno, tinha pessoas me acompanhando e eu tava tipo assim, era eu e a câmera. Somente. A mesma coisa é quando eu tô fotografando no externo. Das 2 vezes que eu fotografei na praia, foi o Paiva. E vocês sabem que o Paiva, assim, é um lugar tranquilo, não tem ninguém. Quando a gente fotografa interno, o que é que acontece? Externo, desculpa. O que é que acontece?
A gente leva a roupa e troca dentro do carro. Ixi. Então imagina botar uma calça, uma blusa, tirar, vestir outra roupa, sabe? É dentro do carro. Se você não tiver um ambiente onde você possa usar aquela roupa, trocar em um banheiro, você vai ter que trocar dentro do carro, né? Então, tipo, eu fiz um em Limoeiro. As ruas, assim, eram bem vazias, sabe? Não eram muito movimentadas, não. Mas eu tava ali dentro do carro trocando, e eu, tipo, com calor. E pronto, vou trocar a roupa, vou me reerguer agora. Cabelo e tal, maquiagem. Tô pronta. E a gente tem que fazer isso rápido pra gente não perder iluminação, o horário da foto. Porque esse ensaio que eu fiz em Limoeiro, ele foi no finalzinho da tarde. Era de tardezinha. Então a gente tinha que correr pra pegar uma luz boa pra não usar a luz artificial. Não que seja ruim, mas comparado à luz natural é muito melhor, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, quantas trocas de roupa foram? Acho que esse ensaio foram 5. E daí tinha um que era um macacão, que ele era longo, mas ele foi o último, sabe? Então, assim, é isso. Tem várias implicações, né? Fazer fotos. Sim, então, com relação às pessoas é tranquilo. Eu sou Claro, tranquila você diz hoje desde em dia. criança tem essa relação com a câmera de é só você e a câmera. Eu acho que meu primeiro trabalho, assim, que eu fiz no Recife foi o dos meus 18 anos. Marco Zero. Pessoal passando e eu lá, tipo, Muito. modelando e tal. O pessoal passando na frente da câmera era o que mais, sabe? Poxa, passar por trás. Por E trás tinha de espaço pra mim. passar. Tem Marco Zero. Sim. Por trás de mim, por trás do fotógrafo, passava na frente. Sabe? Isso implica, atrasa um pouquinho, mas vergonha assim, eu não tive, não. E foi até um fato que eu trouxe eu sou assim, minha gente, eu emendo uma coisa na outra. Tudo bem. Tu perguntou sobre como é que eu me sentia, e eu falei com relação às roupas, porque eu acho que muita gente fica com dúvida, né? No Marco Zero ainda tinha como eu trocar num localzinho que tinha banheiro. Aí 3 roupas eu consegui lá. Só que quando a gente atravessa de barco, ali não tem banheiro mais. Então a minha amiga me ajudou, aí botava uma roupa, uma toalha, aí eu vestia. Sabe que tem um túnelzinho, né? Ali naquelas partes de sei. pedra. Pronto, eu troquei ali dentro. A minha última troca foi ali dentro. Então, assim, se alguém tiver dúvida como é que a gente faz essa realização de troca, ou é dentro do carro, ou em algum lugar, ou se tiver algum banheiro ali disponível no momento, a gente usa. E as gambiarras, né? Que tem. As gambiarra, porque são muitas. Mas eu tava até vendo que tem um equipamento que ele é tipo uma cortininha que você... Ele é circular e você entra nele e alguém segura. Aí você pode trocar a roupa. Inclusive, eu nem parei ainda pra fazer esse investimento. Conversando que com seria vocês, lembrei. bom. E dá até pra fazer, sei lá. Com certeza dá pra não, fazer. dá pra fazer. Dá pra fazer. Pega 2 bambolês, o tecido e pronto. Exatamente. Já foi feito. É uma coisa que facilita bastante, Uhum. porque trocar dentro do carro é difícil. E esse meu último ensaio, eu fiz ele, acho que com 3 calçados diferentes. Foi com um coturno e 2 saltos, foi. E aí tinha um macacão, que inclusive é uma das minhas fotos também, que eu gostei muito. É um macacão todo preto e que eu tô de coturno. Foi a primeira foto que eu postei. Então, assim, quando era de biquíni era de boa, né? Porque até mesmo ali nos coqueiros do Paiva eu conseguia, como é uma praia deserta, é tranquilo pra trocar. E ainda assim eu tive ajuda. Mas é isso, eu nunca tive vergonha, nem... Sempre bem desenvolvida em frente às câmeras. Massa. Eu lembro que no início você falou que não tinha inspirações. E agora você citou em algum momento também que você olhava olhou para uma foto e provocou o Elmo para tirar foto com você. E mesmo assim reforça que você não teve inspirações. Talvez você esteja confundindo duas coisas, que é copiar, você não copia a imagem. Ter inspiração é olhar aquilo e aquilo lhe despertar a vontade de fazer algo parecido ou de fazer uma replicagem diferente. Tipo, aquilo te inspirou a fazer uma arte diferente, a fazer uma pose diferente daquilo. Te inspirar não é fazer com que você faça algo igual, mas é despertar esse sentimento de vontade de fazer algo parecido. E esse algo parecido, ele não é igual. Ele tem sua peculiaridade, mas ele foi inspirado naquilo que lhe provocou esse sentimento e essa sensação. E aí, na sua fala, você deixou claro isso, que viu uma foto quando você tirou
tirou a foto com a calça, que eu sei bem com essa. Quando você falou, eu memorizei essa foto, tá lá no seu feed. É uma calça preta, salvo engano. Isso. E eu acho que você ainda tem alguma foto que você tá até com uma roupa Uma mais. jaqueta. Isso. E se você viu uma foto que lhe inspirou a tirar aquela, ó, foi uma inspiração. Você não bateu igual a que você viu, mas ela lhe provocou a fazer aquele look, a ir para aquele lugar ou a pensar naquele lugar como uma possibilidade. Então, eu acredito que todos nós temos alguma inspiração. Às vezes a gente só não consegue identificar. A gente ou a confundir, né? Talvez para você a inspiração era eu vou construir uma lâmpada idêntica àquela. Às vezes a gente não consegue porque a gente não tem a mesma ferramenta, não tem os mesmos componentes ou não tem as mesmas habilidades. Mas aquilo foi uma linha para a gente alcançar um objetivo e a gente conseguiu um objetivo inspirado naquele que a gente viu como referência. Então, quando tu falou assim, eu disse, nossa, como assim uma pessoa sem objetivo? Ela vai falar em algum momento que, como sem objetivo não, desculpa, sem inspiração. Ela vai falar em algum momento que ela teve inspiração e eu vou entender melhor como foi isso. Então, o que me incomodou foi você falar que não tinha, mas depois eu vi que provavelmente você está confundindo inspiração com copiar. Tem muita gente que copia. Tem Sim, muita gente que pode. vê o negócio assim, quer bater a foto assim, com o olhar assim, de todo jeito. E tem gente que faz, nossa, se eu mudasse o cabelo, a cabeça assim, a roupa, a postura. Então você pegou aquilo como referência, deu seu toque, e aquilo se transformou seu. Mas existia uma referência atrás, que fez você fazer o seu. Era isso. Sim, é E por... por fim, pra emendar, desculpa. Deixa uma curiosidade sobre tu, depois que tu falar sobre isso. Ó, você falou algumas curiosidades já, como por exemplo, gostar de matemática, mas se tiver alguma coisa assim que tá fora da curva do que você faz e for uma curiosidade interessante, a gente gostaria de saber. Pronto. Com relação à inspiração, foi porque eu tinha visto aquele negocinho que tu tinha me mandado sobre se inspirar em uma pessoa. Tipo, eu não tenho alguém Sim, fixo. Acho que eu deixei passar isso. Tipo, eu não tenho alguém que eu sigo e me inspire naquela pessoa. eu também não. Entendeu? Não é que, tipo, eu não me inspire. Eu acho que eu me posicionei errado. É tipo assim, eu não tenho alguém fixo. Exemplo, uma modelo que eu sigo, eu não tenho. Entendeu? Essa inspiração. Foi isso que eu quis dizer. Entendi. Entendeu? Eu Massa, errei. entendi sim. Não é que eu Tudo não bem. tenho. Tipo, eu até citei que eu vou no Pinterest. Eu Isso, falei no você falou sim. comecinho. Aí, é isso. As inspirações são assim, né? Soltas, né? Não é alguém Aleatórias. que- Você faz Entendeu? conexões diferentes, várias conexões, essa Foi. paisagem com essa foto e que estão em lugares diferentes, mas você tenta unir essas coisas. Foi, eu falei no comecinho que eu entrava no aplicativo. Eu lembro que você Pronto. falou. É que eu não tenho alguém fixo, eu não tenho Você não tem uma modelo. pessoa como Não inspiração, tenho. uma pessoa fixa que você segue. Eu também não tenho não, tá? Se for isso, assim, não tem uma pessoa que eu digo, eu me inspiro, não tenho. Não, foi isso Eu- que eu quis dizer. Acho que eu não deixei claro. Eu até tenho, posso até falar, tipo, eu me inspiro nas pessoas do meu trabalho que eu olho e são incríveis, tá ligado? E que faz uma parada incrível. Eu me inspiro nos meus amigos que fazem coisas incríveis. As minhas inspirações estão nos bons seres humanos que estão ao meu redor, como ser humano. Como profissional, eu me inspiro em algumas pessoas, mas não no sentido de fulano, de eu sigo, de eu quero. Não. Mas tem umas pessoas que são referência, que aí eu trago como diferença, sabe? Inspiração Sim. e referência. Tipo, Neilton é uma grande referência pra mim, Liciel é outra grande referência pra mim. Eu tenho uma pessoa que foi um grande professor meu, Adriano Leão, é outra referência pra mim. Então, eu se tornam referências, mas inspirações podem ter sido em algum momento. Hoje já não são mais, sabe? Aham. Mas obrigado, foi isso Foi também. isso. É porque eu falei no começo, né? Do aplicativo. Falou sim do Pinterest, que você olha muito lá e Pronto. pega. Mas que eu tenho alguém assim, tal, que eu sempre tô lá acompanhando, ou tentando pegar ideias, não. São coisas aleatórias, às vezes que aparece até mesmo no feed do Instagram, sabe? Não é aquilo que eu vou e pego logo a inspiração de cara. Sim, Ou vem assim, quando a gente tá passando ali o rolo do explorar, mas pra eu pesquisar aquilo, algo do tipo, não. Ou acompanhar alguém que seja aquela pessoa. Que eu poderia dizer que eu me inspiro em tal pessoa. Mas não é assim, são inspirações aleatórias. e diferente. Isso. Massa. Acho que eu deixei em algum momento. Foi, Foi. eu fiquei, tipo, um pouco preocupado, assim, eu disse, nossa, mas eu entendi no Não. processo que você tinha inspirações. Aí eu só quis pontuar agora, como você trouxe uma referência, assim, eu pontuei o que tava um pouco me Pronto, deixando. inclusive essa foto eu tava no Instagram. E daí ela passou lá no meu explorar. Daí foi quando. É como acontece no Pinterest, né? Que a gente tá lá, às vezes olhando algumas coisas ali,
manda alguma sugestão e aí a gente vai pegando. Inclusive, é muito difícil a gente pegar uma ideia de foto e ter ela completa. Ou a gente pega exemplo, vamos supor, fotos no campo. A gente não consegue pegar uma sequência completa daquela pessoa de fotos, sabe? A gente consegue uma e depois a gente tem que procurar mais alguma em campo para poder juntar. E daí são modelos diferentes, são pessoas diferentes, muitas vezes que a gente não conhece. E aí foi isso. Deixei em algum Entendi. momento passar desentendido, Ficou claro agora. mas é isso. E tem alguma curiosidade sobre você que a gente poderia ficar sabendo? Uma curiosidade sobre mim. Eu gosto de cantar. Sim, a gente não Verdade. fala sobre É isso. verdade, tipo assim. Tu até cantou uma música aqui, já gravou uma música aqui. Foi, já. Eu acho que, assim, né? Muitas pessoas não sabem, mas eu gosto muito de cantar, sei tocar violão e guitarra. Tenho vontade de aprender teclado, que eu acho muito lindo, um instrumento muito completo também. E é uma curiosidade que eu acho que nem todo mundo sabe. Multiartista. Mas Então, pensa em fazer alguma coisa, em continuar, ou só hobby mesmo? Então, antigamente eu queria trazer isso pra minha vida. Só que é uma coisa que tá assim, hoje em dia não é mais, Parada, né? sabe? Acho que o que mais me envolve mesmo é essa área de estética, Não te toca cosmetologia, mais maquiagem. quanto, né? Quanto Não, antes. não porque assim, se eu tivesse inclusive investido, como eu investi logo no início, poderia ter tido uma desenvoltura muito, muito boa. Mas aí, hoje em dia, eu teria que fazer aula de canto, teria que me dedicar muito à aula de canto, né? Porque não basta somente você ter um timbre legal, uma voz boa. Tem que ter um investimento muito bom e, assim, é conhecimento, sabe? Tem que estar afinadinho e tudo mais. É Pois é, todo um tem que rolê, né? saber É do todo, tom. exatamente. O tom que tá a música. É uma coisa que, assim, eu deveria, se eu quisesse, né? Eu teria que abrir mão de outras para poder Sim, focar nela. Porque a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Atualmente, o que eu faço é tudo interligado, querendo ou não. sim. Isso daí, música já seria outra arte que eu faria. É tipo, pronto, se fosse pintura, eu poderia até vincular ao meu É. mundo, porque envolve cores, né? Envolve a arte ali da gente pegar uma foto e pintar, reproduzir através dessa arte. Mas música é uma coisa que realmente fica como um hobby. Legal. Queria te fazer uma pergunta. Você se conhecendo tão bem como você se conhece, como você se definiria com poucas palavras? Eu sou uma pessoa que sou muito perfeccionista. Então, tudo isso que eu citei pra vocês, tanto na área de modelo como na área de maquiadora e com relação à skincare, eu sempre fui de estudar muito. E às vezes eu fazia uma coisa no meu Instagram que eu não gostava. Eu olhava, pronto, naquele momento eu gostei. Mas depois que eu tomei mais conhecimento sobre aquele determinado assunto, eu olhava e falava, preciso melhorar nisso e eu tenho que ir atrás. A minha mente, ela trabalha muito durante a noite. Então, às vezes eu perco horas de sono porque a minha mente tá ali, ó, pensando no que é que eu posso melhorar. E eu já vou direto pro caderno. Eu não consigo. Eu posso até anotar no celular, mas pra mim, no caderno é algo que ali vai estar melhor para eu absorver. Então, eu tive um projeto do meu estúdio agora, né? Que eu vou abrir, se Deus quiser. E antes de eu abrir meu estúdio, eu queria uma identidade visual. Eu queria uma identidade visual diferente da que eu tinha. Porque pra mim agora vai ser uma nova fase. Inclusive agora que eu vou fazer, né? Um ano nesse ramo. E daí, até eu colocar tudo no papel, chegar no computador, botei no Word, coloquei em forma de documento mesmo, um projeto que era meu, eu não parei. Era noites em claro, noite, às vezes até tardes, eu botando como é que eu posso abordar sobre esse assunto, como é que eu posso fazer isso. Então, eu sou muito perfeccionista. E quando eu falo desse meu ponto, né, de ser perfeccionista, vem consigo ansiedade. Porque, assim, quando a gente tá pensando muito naquele negócio, que a gente não tá colocando a mão na massa, é que a gente só tá com ele nos planos, nos papéis, e a gente não vê ele saindo, a gente fica, né, agoniada. Então, eu sou esse tipo de pessoa. Que às vezes, por ser tão perfeccionista, perde até horas de sono, porque minha mente ela não consegue parar de trabalhar. E a ideia por cima de ideia, eu preciso anotar, eu preciso elaborar, o que é que eu preciso melhorar.
Então, isso é um ponto muito forte sobre mim, além de eu ser uma pessoa muito sensível. Eu sou uma pessoa que absorve muito rápido as coisas, né? E assim, se você falar algo pra mim, se for crítica construtiva, eu vou aceitar de uma forma legal. Mas como vocês puderam perceber, né? Quando eu falei logo no início, se você falar algo pra mim que for negativo, eu vou absorver e vou levar aquilo dali pro resto da minha vida. E isso, assim, é uma coisa que eu tô tentando trabalhar em mim, porque a gente não deve, es- tipo, absorver tantas coisas assim, Sim. porque fazem mal. E nada mais exato, né, do que aconteceu logo na minha infância, desse bullying que eu sofri, dessa frase que eu escutei. Graças a Deus, hoje em dia eu não tenho problema nenhum. Eu não sofro com isso, não tive depressão, sabe? Porque eu poderia ter despertado. Mas assim, é isso. Sou muito sensível e perfeccionista. Triste e terrível, né? Porque no ramo que você, como você começou, né, ter isso, perfeccionista eu percebi pelo fato de passar o Pix É, R$ 10,57, R$ 10,57. Eu percebi por esse motivo. Mas o sensível eu achei triste pelo que você já passou, né? E ficar marcado, né? Na vida. As coisas negativas, elas vão com você. E essa parte da mente durante a noite eu tenho um pouco. Na verdade, eu diria que eu tenho durante o dia todo. Eu tô a sempre mente sempre tá pensando ali, em né? alguma coisa que Maquinando pode ser algo. melhorada, que pode vir a ser construída, ou que precisa parar de ser construída. Ela é muito ativa, minha mente é muito ativa mesmo. É difícil, às vezes é difícil você saber como lidar com isso, né? Você tá querendo dormir ou tá querendo estar tranquilo, mas a mente tá lá, 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 lá. Pronto, eu sou E muito acelerada. E o meio que eu faço às vezes pra resolver isso é vou jogar, vou fazer uma coisa que é acelerada, mas eu fico acelerado numa coisa só. Isso. Eu não fico acelerado em várias coisas. Focar, né? Essa. Exatamente, eu foco essa aceleração numa coisa só, então por não estar fazendo Concentrar. várias coisas ao mesmo tempo, pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo, eu acabo conseguindo relaxar no meio mesmo daquela coisa acelerada. É uma das coisas, outra coisa é tocar, mas faz muito tempo que eu não toco. Quando eu tocava, eu ficava tão focado só naquilo, pensando só naquilo, que me desacelerava também. Mas eu tenho tocado bem menos ultimamente. Mas tenho certeza que vai fluir, vai voltar e o disco sai, viu, galera? Esse ano o disco sai como prometido. Aê. Pronto, com relação a isso, eu sou tão acelerada que eu foco realmente somente naquilo. E quando eu acabo, que eu vejo que eu concluí, aí eu falo, tá, né? Agora eu vou esperar ver o que é que vai vir aí de ideia nova. Porque quando a gente fala que a gente é criativo, a mente da gente sempre tá maquinando algo, a gente não pensa. A gente acaba um projeto e já pensa em outro. Não é assim. Às vezes a gente tá tomando um banho, vixe, tive uma ideia e começa a elaborar aquela ideia. Pronto, o projeto do meu estúdio foi concluído, né? A minha identidade visual, inclusive, eu lancei hoje. Então, assim, satisfeita, realizada com o projeto. Vamos ver o que agora vai vir pra frente, né? Porque até então fiz o projeto, já tá tudo prontinho, tô tranquila. Mas o que é que vem à frente agora? Ah, ainda não despertei nenhuma ideia, mas o objetivo é sempre estar ali melhorando, trazendo conteúdos, porque quem trabalha e com isso, né, sempre tem que estar trazendo conteúdos, inovações, tem que trazer o conhecimento também para as outras pessoas que não entendem muito, né? Que legal. Eu vou deixar também o arroba do teu estúdio aqui, tá? Para as pessoas Também. na descrição, gente, o arroba do Estúdio Graça também vai estar aqui para vocês seguirem. Quem precisar dos serviços dela, procure ela como modelo ou como maquiadora. E vão lá visitar o Instagram tanto dela quanto da parte de modelagem, que tem um Instagram pessoal, que é É, o pessoal, mas é modelo, né? Que é profissional o isso. profissional, mas é onde tá mais fotos dela. E tem o Instagram, que é onde tá mais as maquiagens que ela faz. E sigam os dois, acompanhem os dois e valorizem nossos artistas, tá bom? Valorizem, vão lá e deem essa força. Grazi, tem algo que a gente deixou de falar sobre você hoje? Baby, tem alguma pergunta também que você deixou de fazer que gostaria de fazer? Eu ia falar, porque você falou muito que gosta de estética e dessa área, né, de estética e cuidado de pele e tal, e que quer fazer dermatologia. Mas você já pensou em fazer estética? Já, inclusive, eu sei que eu posso conciliar.
né? Sim. Porque o curso de estética, ele não é um curso muito longo. Uhum. Então, eu tenho planos para iniciar próximo ano. Hum. E daí, quando eu me formar, eu posso fazer cursos de aperfeiçoamento e depois eu posso ingressar normalmente na faculdade para continuar, né? Dar continuidade ao meu objetivo de ser dermatologista. Porque tem tanta gente que tem 2 graduações. Sim. E aí é quando eu entro no assunto de que eu posso ter perdido tempo, mas aí foi na pandemia, né? Então, assim, eu não queria me comprometer com a estética porque eu tava tão focada na medicina que eu nem cogitei a possibilidade. E hoje em dia, mais madura, né? E com certeza isso é uma das coisas que serão realizadas esse próximo ano. Muito sucesso pra você. Obrigada. Desejamos muito sucesso mesmo. Tem algo sobre você que você gostaria de falar, que a gente deixou de abordar aqui nesse programa? Ah, a gente conversou tanto. Eu até emendei um assunto no outro. Perfeito, então foi ótimo. Foi. A gente achou ótimo. Então, Grazi, foi uma satisfação imensa recebê-la aqui no estúdio, ter sua participação, viu? Baby, mais uma vez, muito obrigado Obrigada. por mais um episódio. Arrasou, viu? André, mais obrigado mais uma vez por mais um episódio. Mas Gente, antes de finalizar, deixa uma mensagem pro público. Sim, uma frase de motivação. Pode ser, o que se quiser. quiser, pode ser sim. Então, eu acho que essa frase é bastante conhecida, Roubou minha fala, viu? mas eu acho que ela é ideal para todos, né, que estão assistindo, que vai assistir aí futuramente, que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Porque, como vocês perceberam, né, eu tive uma trajetória bem longuinha para a idade que eu tenho. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, porém, o importante é não desistir. E se você tem um sonho, corra atrás, porque a única pessoa que pode fazer isso é você mesmo. Uau. Incrível. Massa. Obrigado, Grazi. Eu que Obrigado a agradeço. todos. Gente, obrigado a vocês que estão acompanhando o canal. Obrigado por estar aqui mais uma noite. Um abraço, um cheiro grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Cheiro, cheiro. Tchau, tchau.